A paz do Senhor. A palavra de Deus nos traz muitas respostas a respeito de nossas vidas. Há um texto que eu gostaria de ler em 2 Crônicas, capítulo número 16 e verso de número 9. E esta é uma profecia dada pelo profeta Hanani ao rei Asa e diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Os olhos de Deus e os olhos dos homens, é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com você. A passagem que lemos nos fala a respeito do rei Asa. A palavra de Deus nos diz que ele foi um bom rei durante mais de 10 anos. Ele foi agradável aos olhos do Senhor. Ele estava fazendo tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele não poupou nem mesmo a sua própria mãe, sim, a rainha Maaca, de continuar adorando a deusa Azera. Ele governou de tal forma que a rainha, a mãe dele, teve que renunciar e se afastar e deixar de adorar aquela deusa da fertilidade. O rei Asa amava as coisas de Deus. No seu reinado, com o passar dos anos, foi sendo tirado todos os altares que havia em Israel e Judá. Ele levou o povo a adorar a Deus novamente. Construiu muralhas e fortalezas, reconheceu que o seu sucesso vinha e dependia de Deus. Foi melhorando, foi expandindo, e ele confiava em Deus para grandes feitos. A Bíblia nos mostra que ele enfrentou a Etiópia, e a Etiópia naqueles dias tinha cerca de 1 milhão de soldados e cerca de 300 carros de guerra, e o rei Asa tinha apenas 580 mil homens. Mas assim ele enfrentou a Etiópia e voltou com a vitória, voltou feliz, voltou com os despojos. Deus lhe deu a vitória, ele confiou em Deus, ele estava andando debaixo da orientação de Deus. Ele ouvia os profetas do Senhor, ele valorizava as coisas de Deus. Ele restaurou o altar do Senhor, fez sacrifícios a Deus, fez o povo renovar a sua aliança com Deus. O povo estava feliz, havia alegria na nação, eles se sentiam felizes, sentiam Deus novamente. Deus estava com eles, Deus estava com o rei Asa. Diziam entre si: que reino, que rei, que nação, que coisa linda, tudo está perfeito. Mas o interessante nesta história do rei Asa é que nem tudo que começa bem termina bem. Às vezes damos muito valor àquilo que começa bem, mas esquecemos que às vezes as coisas não terminam bem. Deus enviou alguém para provar o rei Asa. A palavra de Deus nos diz que no 36º ano, sim, depois de 36 anos de reinado, Deus levanta uma prova contra o rei Asa. Um outro rei iria se levantar contra ele, e este era o rei Baasa de Israel. O rei Baasa cercou Jerusalém. O rei Asa ficou então desesperado. Ele não ouviu a voz do Senhor, mas decidiu se levantar contra o rei Baasa, o rei de Israel, fazendo então o quê? Uma aliança com o rei Hadade da Síria. Ele, em vez de buscar ao Senhor, confiou na sua experiência, achou que Deus estava com ele, não importava o que fizesse. Ele dizia, creio eu, em seu coração: já são mais de 30 anos de reinado na presença de Deus, Deus está comigo, eu não preciso agora buscá-lo, não vou precisar orar a Deus, sei como é que Deus age, sei como devo fazer e todos nós seremos abençoados. Lembre-se, já são 36 anos andando com Deus, já aprendi muito sobre isto. Ele estava tão acostumado a andar com Deus que achava que Deus estava o tempo todo com ele. E aqui é uma tremenda lição para todos nós. Jamais podemos confiar em nossa experiência pessoal sem antes buscar a direção de Deus. Buscar ao Senhor antes de qualquer coisa é essencial para termos sucesso, para termos vitória. Jesus, o Filho de Deus, disse: eu não dou um passo sem que o Pai o dê antes de mim. Eu faço a vontade do meu Pai. O rei Asa não buscou ao Senhor. Fez aliança com o rei Hadade, usou de política em vez de orientação espiritual. E fez pior ainda. Comprou o rei Hadade com os objetos sagrados da casa de Deus.
sacrificou o que era santo para obter êxito pessoal e acabou perdendo tudo. Deus e política não andam juntos. Há muitos anos atrás, na década de 90, quando estava ministrando a palavra de Deus em certa cidade, o Espírito Santo me falou a respeito disso e disse: eles foram homens de Deus, tornaram-se homens do povo e hoje são homens do nada. Não estou falando de um cristão que deseja ser político, mas estou falando de pastores, estou falando de obreiros, estou falando de pessoas que foram chamadas e deixaram o púlpito para se envolverem com política. A pergunta é, por que Deus permitiu ou determinou que o rei Baasa de Israel viesse contra o rei Asa de Judá? Porque Deus estava com Judá, mas também estava com Israel. Esse foi o grande erro do rei Asa. Ele esqueceu que ele não era o único escolhido. Vocês conseguem entender isso neste momento? A mesma situação acontece nos dias de hoje, entre muitas igrejas, porque as paredes denominacionais se ergueram e muitos estão dizendo: a minha igreja é melhor do que essa, a minha igreja é melhor do que aquela. E você pode ser muito usado, mas nunca esqueça que Deus também tem os seus escolhidos. Tem pastores que são escolhidos por Deus. E da mesma forma como Deus levantou o rei Baasa, ele levanta outros hoje justamente para acordar-nos. Às vezes as pessoas dizem: não entendo por que Deus pode usar mais um pastor, ou pode usar mais uma igreja, pode usar mais uma denominação e não pode usar a minha. Deus tem os seus propósitos. A melhor coisa que nós podemos fazer é sempre buscar a face do Senhor e nos humilharmos perante Ele. Se Ele quer que seja assim, amém. Glória a Deus por isso. Não tente ficar lutando contra Deus. Quem faz isso jamais poderá vencer. Não adianta pensar: eu vou começar bem e vou terminar bem. Deus não muda os seus planos por causa dos nossos pensamentos. Lembre-se disso, os planos dele são soberanos. A Bíblia nos mostra que todos aqueles que foram chamados por Deus, obedeceram, eles começaram bem e terminaram bem. Não houve uma única exceção, mas eles todos se submeteram à vontade de Deus constantemente. Jesus foi crucificado e morreu. Muitos naqueles dias pensaram: bem, acabou tudo, a morte é o fim. Os discípulos ficaram apavorados com medo dos judeus, pensaram: nosso mundo agora acabou, desabou tudo. Por quê? Porque eram homens, pessoas, assim como cada um de nós, cheios de falhas e dúvidas. Mas a palavra de Deus nos diz que nos dias depois, cerca de 3 dias depois, Jesus ressuscitou e se levantou dos mortos e por 40 dias caminhou sobre esta terra. Centenas de pessoas o viram e ele estava com isso provando que nem a morte pode impedir os planos de Deus. Ele estava dizendo para aquela pequena igreja que estava nascendo: eu quero que vocês confiem em mim. Eu estou vivo e porque eu vivo, vós vivereis também. E o mesmo Deus nos fala ainda hoje. Você não precisa de política, não precisa de negociatas, não precisa fazer coisas erradas, não precisa de tramóias. Confia em mim. Eu ainda estou no trono. Os meus planos jamais podem ser frustrados. Aleluia. Você vai ter vitória se confiar em mim. Mas o rei Asa não buscou ao Senhor, não confiou no Senhor. Mandou prender o profeta de Deus, Hanani, e Hanani foi preso em um tronco. Ele desprezou a voz de Deus, começou a perseguir as pessoas que estavam ao lado do profeta. O desespero entra no coração do rei Asa. Ele perde a direção de Deus. Deus já não está mais com ele. E os últimos anos, isso que é muito triste, os últimos anos do rei Asa foram anos de total tristeza e desgraça. Ele perdeu o brilho da comunhão com Deus. Ele estava ali em pessoa, mas já não era mais o mesmo rei do passado. A desgraça havia batido a sua porta e acabou entrando no seu reino. O rei Asa ficou doente, uma doença que o levaria à morte. Os últimos dias do rei Asa foram de dor e sofrimento. Ele procedeu loucamente. Quando estava morrendo mais uma vez, ele chegou à oportunidade de buscar a presença do Senhor, mas ele disse: não, eu não quero a presença de Deus. Desprezou a oportunidade. Ele estava doente, uma doença dos pés.
Alguns estudiosos dizem que era gota, a doença dos reis antigos, pois eles eram muito sedentários e ficavam gordos e pesados, e isso acabava trazendo esse tipo de doença. Nós não sabemos se isso realmente aconteceu com o rei Asa, mas o fato é que ele não teve uma morte bonita e ele morreu pelos pés. A história diz que chamaram os perfumistas e os que trabalhavam com perfumes, porque o cheiro que saía de seus pés era tão fétido, tão nojento, tão terrível, tão mal cheiroso, que era insuportável ficar com o rei sem que ele tivesse aqueles perfumes. Ele foi apodrecendo aos poucos. Foi o rei que morreu pelos pés. Os pés indicam mobilidade. Ele perdeu a direção de Deus e ficou imóvel. Ele não tinha mais mobilidade para se locomover, nem tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele era levado agora pelas pessoas de um lado para o outro, já não andava mais, não fazia mais nem o desejo de Deus, nem sequer os seus próprios desejos. Por que Deus permite estas coisas? Porque os homens ainda hoje vão à presença de Deus da mesma forma como o rei Asa e dizem: tu não é o bastante para nós, eu sou o rei, eu faço e aconteço, eu estou à frente de tudo. E fazemos isso sempre que deixamos de consultar a Deus sobre o que fazer. Chega um momento que Deus diz: tu és miserável, pobre, cego e nu, e agora estás morrendo. Não me busca, não se locomove, estás enfermo e estás à morte. Tu que conquistaste a tantos, tiveste tantas vitórias, reinos tremiam diante de ti, agora estás morrendo, fedido em um trono e sem se locomover. Deus lhe dá então mais uma oportunidade, mas sabe o que ele faz? Eu não quero falar com Deus, eu vou procurar os médicos. Deus quis curá-lo, mas ele disse não. Deus com amor estava dizendo: eu posso trazer a cura, mas você, rei Asa, não quer. Eu posso fazer o milagre, mas você, rei Asa, não quer. O rei Asa preferiu os médicos. Muitos nos dias de hoje estão fazendo a mesma coisa, desprezando a Deus. Deus quer ajudar, mas eles dizem não. O rei Asa poderia ter entrado na galeria dos grandes reis de Judá e de Israel. Poderia ser lembrado como um dos melhores reis, assim como o rei Josias, assim como o rei Ezequias, mas não terminou desta forma. Ele começou bem, mas terminou mal. Deus é o único que conhece todas as coisas. Submeter-se ao Senhor não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Não deixe de buscar a Deus antes de cada decisão. A decisão é nossa, mas lembre-se, o futuro pertence a Deus. Deus te abençoe.